Quer fazer um curso de pós-graduação? cursodepós.com, link na descrição. Assim, era legal de se ver, porque a gente eu sou fim do esporte, né? Então eu respeito muito a questão da hierarquia, entendo que o processo é sempre para melhoria dos alunos. E eu lembro que você fazia os questionamentos e tinha aluno que não aguentava, desistia. E você numa situação ainda ali de um acadêmico, né? Fazendo curso de doutorado, mas com uma facilidade de questionar qualquer tipo de trabalho. Eu falava, cara, quero chegar ali e apresentar. Simão, né? Eu falava, quero apresentar e não quero passar por isso. E estimulava ainda mais estar estudando. E você ia na ferida, de forma muito pontual, com classe. Ó, conferir aqui as tuas normas. Isso. E aí, assim, a importância de você gerar qualidade, né, nos acadêmicos. Eu, nesse período, fui fazer disciplina isolada na Fiocruz, lá na INSP, e aí comecei a fazer o processo seletivo para o doutorado. Porque eu falava, pô, meu amigo está fazendo um doutorado lá, e eu vi aqui no edital da INSP que não tem exigência do mestrado. E comecei a fazer de onda. Só que eu fazia para a saúde pública, que é uma área qualitativa que eu não tinha condição nenhuma de entrar. Minha área era quant. Aí fiquei fazendo. Quando eu terminei o mestrado, eu fiz para epidemiologia, passei e consegui ingressar. E aí, assim, a gente percebe que o nível do aluno hoje que está indo para o mundo acadêmico não é igual na nossa época. E talvez o anterior também a nossa, a gente fosse até um pouco mais inferior. Isso depende muito da base, né? Da base escolar. Você falou do inglês. O aluno do primeiro período de uma graduação numa universidade na Inglaterra, lá em Londres, ou de Harvard, o que ele está aprendendo, o que os nossos alunos aqui estão aprendendo? A facilidade lá é a língua. Eles olham um artigo científico numa Sport Medicine, por exemplo, eles conseguem interpretar uma estatística. Os nossos alunos vêm com uma fragilidade muito grande. E aí é importante você falar disso, porque quem está assistindo e fala assim, poxa, eu tenho inspiração no Belmiro, mas não sabe quanto o Belmiro passou por dificuldades para chegar até aqui, né? Com muita leitura e tempo de voo, né, Belmiro? A gente está falando de mais de 100 artigos. 100 artigos publicados. Quanto tempo se dedicando a esses artigos? Cara, muito tempo, né? Acho que a gente pode dizer que eu bati cabeça até 2 anos depois do doutorado, né? Dando personal e dando aula em pós. Não tinha essa visibilidade, eu não palestrava em grandes eventos. Meus primeiros grandes eventos são em 2014. Né? Inclusive, eu fui chamado para o Arnold e fiquei com medo no primeiro Arnold. O Bruno me chamou, eu estava tentando um concurso, falei, cara, na mesma época da prova, vou lá, vou assistir, mas não vou palestrar esse ano, não. E não palestrei no primeiro ano. Né? Então, eu começo ali em 2014. E a gente pode dizer que de 2007, que eu me formei, até 2014, foi bater cabeça. Muita cabeça. Né? Tanto financeiramente quanto de trabalho. Era pau para toda obra. Dava aula em qualquer pós que me chamasse. Né? Gama Filho. Eu viajei para Gama Filho centenas de vezes. Né? Dava tanto aula de treinamento, quanto de metodologia, quanto de avaliação de TCC. Avaliei quase 200 TCCs. Uau, você olha lá no meu Lattes, tem quase 200 TCCs da Gama Filho que eu avaliei. Era uma instituição que tinha um curso de pós-graduação a nível nacional, né? Sim. Então ela tinha curso de todo o Brasil. Comecei a rodar o Brasil em 2008, 2009. Não tinha o EAD nessa época, quer dizer, até tinha, porque, por exemplo... Eram 20 horas de aula presencial. Eram 2 dias, entrando 8 até as 18. Cara, eu sei como é que é isso. Eu dava curso na FMU, assim, e era... O final de semana era tenso. Era tenso. Hoje... Cheguei a dar aula 3 dias até em pós. Pós em Belém do Pará. Aí, sexta-feira, dava aula de 6 às 10, dava aula sábado inteiro e dava aula domingo de 8 a meio-dia, porque se fosse até a tarde não tinha voo de volta, né? Então eles faziam esse esquema para ter voo para você chegar e para você conseguir voltar. Então, assim, nessa época de pós, era puxado. Que era conexão, pega carro, pega, né? A galera não paga o melhor voo, não paga assento conforto. Né? Hoje eu sou mais exigente. Aquilo que você estava falando. Pô, já teve ano que eu cheguei a viajar, fazer 50 cursos. Se você for pensar, um por final de semana, são todos os finais de semana do ano. Né? Obviamente eram 2 num final de semana, tinha final de semana que tinha 3, então tinha um outro final de semana livre. Mas é uma pegada que... é puxado. Eu tive pânico, porque teve uma época que eu viajava muito no curso de futebol. Só que eu tinha que chegar segunda-feira e já tinha que fazer a avaliação dos atletas. Aí chegou uma época que eu falei assim, não dá, não aguento, porque era uma vida assim que você não conseguia parar para respirar. Você não tem vida nada. Familiar, vida social. Não tem nada. A minha mulher falava, chegava nos festas de família, a galera perguntava, e aí, seu marido imaginário, onde é que tá agora e tal? Porque realmente era algo complicado. E a gente está falando dos louros.
né? Verdade, verdade. Do bom, né? Porque tem a outra parte, que são as disciplinas na medicina, os professores que perseguem, né? As horas que você tem que ficar no laboratório, as coletas, os dropout, a galera que abandona, que você fez um monte de coleta e sai do estudo. Essas coisas todas, né? Cara, qual foi o teu... Brigas acadêmicas, né? Questões As políticas, vaidades. ego. Qual foi o seu recorde de complicado. quantidade de produção científica no ano? Cara, foi numa época que eu produzia de madrugada. Hoje eu durmo, né? Durante o horário que eu produzia antigamente. Mas na época do doutorado, e na época que eu produzia com o Simão direto, eu virava à noite produzindo. E o Simão pegava o trabalho tipo 6 da manhã, ele trabalhava durante o dia, eu pegava 6 da tarde de novo, virava à noite. E aí acho que foram talvez uns 20 estudos no mesmo ano. Cara, assim, eu sei o que significa essa quantidade, só que a gente está falando de um assunto muito específico. E você sempre submeteu a revistas de qualidade. Então, assim, é muito difícil fazer isso. A gente, lá no Vasco, na época com o Simão, a gente conseguiu produzir 10 estudos em um ano. Mas com uma rede de apoio extremamente grande, né? Com várias linhas, então é muito mais fácil. Agora, aquela época, eu acompanhei a época que vocês estavam produzindo. Era surreal, porque vocês encaminhavam para revistas as tops. É porque, assim, eu e Simão, a gente tem um perfil parecido de arte final. Né? De saber analisar os dados, saber escrever de acordo com o que a revista quer, né? A linha de abordagem, né? A parte de formatação, aquela parte que você falou de normas, etc. Então, o artigo chegar limpinho, bonitinho, todo formatadinho, ele já facilita a entrada, por exemplo. Né? Mas saber ali o que a galera quer, a linguagem do periódico, principalmente Journal, né? Que é um periódico super prático, né? Que tem que ter aplicação prática. E aí muita gente recorria a gente. Gente boa, com boas coletas. Né? A galera do Sul, o próprio Polito. A gente tem várias parcerias com Marcos Polito, que são de coletas que ele fez lá no laboratório dele. Assim como outros, com Tácito, com outros grandes pesquisadores aí, que faziam a coleta e recorriam a gente nessa época, porque a gente tinha esse... Né? Então, a rede também era grande de vocês. Tem uma rede grande. Eu lembro uma vez que eu comprei um livro de epidemiologia do Pedro Alau. Eu estava estudando epidemiologia, estava perdido. E aí eu estou na livraria lá da Fiocruz, encontrei atividade física e epidemiologia. Eu falei, opa, como assim? Porque lá dentro não tinha ninguém da educação física que falasse na minha linguagem. Peguei o livro dele e entrei em contato com ele. Falei, professor, eu estava desistindo do curso aqui de doutorado. E nesse período, eu fui fazer o doutorado com o Simão em educação física. Só que o Pedro Alau me fez não desistir. Ele falou, não, cara, me deu orientação, eu vou para tua banca. Ele falou, você só tem um erro que você é vascaíno, que ele é flamenguista fanático. E aí eu lembro que eu estava com um livro assim, o Simão olhou o livro e falou, ele me chamava de Carlos, né? Carlos, eu só não tenho mais publicação que esse cara na educação física. Aí eu fui ver, o Pedro Alau tinha mais de 500 estudos, isso já tem muito tempo. Mas porque a rede dele era no mundo inteiro. Ele ainda não era conhecido, né? Porque ele ficou bastante conhecido na época da pandemia. Na pandemia, né? Ele virou reitor da Pelotas. Na TV ele toda hora pra falar. Ele começou como aluno de educação física do curso da Universidade Federal de Pelotas, virou professor da universidade, virou reitor. Ele conseguiu, na CAPES, uma bolsa de 12 milhões, porque lá tem um estudo de coorte de 40 anos. Ele conseguiu 12 milhões para pesquisa. E ele teve, obviamente, durante a pandemia, uma visibilidade incrível. Assim, eu sou muito fã dele. E aí o que me chamou a atenção foi essa questão da rede, né, de relacionamentos relacionados à produção acadêmica. Como é que está a sua rede hoje, em termos de produção? Então, hoje a minha produção é só pela rede. Né? Então, esse ano eu consegui publicar 5 artigos, né? Apesar de estar completamente afastado do laboratório, né? Mas foram artigos de parceria com o Thiago Mata, né? Laboratório de Biomecânica, com Alex Ribeiro, que está fazendo um pós-doc lá fora também, que é do Sul, grande parceiro. De alunos do Evaldo, que saiu finalmente da dissertação dele de mestrado, um artigo com Kettlebell. Então, são estudos que eu já trabalhei, do aluno da Ingrid, do Marcelo Corzo. Né? São estudos que a gente trabalhou lá atrás, que participou da banca, ajudou na dissertação e etc., e que vão saindo aí um certo delay, né? Pode dizer, mas são todos, né, com dados extremamente relevantes e atuais. Então, né, apesar de ter sido coletado já há algum tempo e ter demorado um pouco para ser publicados, continuam sendo extremamente relevantes
e pertinente para o momento atual. Legal, eu falei das normas quando eu vi você uma vez questionando o aluno com suas referências, assim. A gente é de uma época que o professor olhava a referência por referência e fazia as correções. E eu lembro que na minha banca de mestrado, o Simão olhou para mim e falou assim: Carlos, todas as suas referências estão erradas. Pô, no meio da defesa. Eu falei, como assim? E aí eu falei assim, eu vou para a banca de doutorado, eu não vou deixar isso acontecer. Foi quando eu fui buscar cursos de editores bibliográficos. Comecei estudando Zotero, tanto que eu cheguei na banca e não tive nenhum problema com relação a isso. Mas você percebe hoje que há uma grande fragilidade na escrita dos professores? Cara, é muito engraçado isso, porque eu sempre falo dessa linha do tempo, né? Se a gente for pensar a época do Simão, para ele conseguir acesso a um novo estudo, ele tinha que ir lá pegar o periódico, né, papel, ou encomendar Na época do Simão, eu acho. na biblioteca, né, da universidade, pagar, né, acho que era MESH o nome. Então, era encomendar no MESH lá e ter acesso. Quando eu entrei na graduação, eu também tinha acesso a estudos com pelo menos um delay de 6 meses na biblioteca da universidade. No doutorado, eu já tinha acesso ao portal CAPES da minha casa, mesmo assim com um delay. Hoje, o artigo, antes de ser avaliado no periódico, ele já está disponível na internet. Entendeu? Ele foi aceito no periódico, ele é disponibilizado na internet. A galera encontra no SciHub todos os estudos de todo mundo gratuitamente. Não precisa nem no SciHub, não precisa nem no site russo. Você pode ir na ResearchGate, que é oficial, no perfil do pesquisador, no meu perfil, você vai encontrar quase todos os meus artigos lá disponibilizados. Né? Não foi nem eu que disponibilizei, são outros coautores e etc. E ele pode te pedir algum também. E aí, cara, eu tinha que desenhar o neurônio na época que eu fiz anatomia, sacou? Hoje você entra no YouTube e você vê o caminho do impulso nervoso passando pelos... Entendeu? Tudo em 3D. Então, assim, o acesso à informação é muito mais rápido, a informação está muito mais disponível. E parece que a galera, né, tá muito mais alienada, sacou? Porque é muito mais fácil hoje. Antigamente a gente corria muito mais atrás para ter acesso a uma evidência científica. Quem estava antes da gente tinha mais dificuldade. Hoje ainda tem a galera fazendo análise na internet, né? Tudo bem, tem muita análise ruim, mas se você seguir os bons players, né, os bons influenciadores, eles fazem análises excelentes de estudos científicos que acabaram de sair. Né? O Walter mesmo estava hoje publicando lá uma análise de um estudo que acabou de sair. Né? Então, assim, hoje a gente tem acesso a muito mais informação, a muito mais conteúdo, né? E parece que a galera está mais alienada, está mais perdida, tem mais dificuldade em entender o básico, às vezes. Aquela máxima, né? Vendo banana de 3 às 5 da tarde, nas terças e quintas. A pessoa, pô, posso passar na quarta? Pô, mas tem laranja? Pô, mas... Entendeu? Gostou desse corte? Então entra lá no www.cursodepós.com.br e faça a sua inscrição dos nossos cursos.